Buenas, pessoal. Bem-vindo mais uma vez ao método Teologia Fácil Online. Alex aqui. E nessa série de aulas a gente vai falar sobre sociologia, usando uma abordagem bíblica. Bora lá. As aulas elas estão divididas em dois temas. A gente vai iniciar falando da definição de sociologia em si e também o seu propósito. E depois a gente vai trazer questões sociais, como eu havia dito, com ênfase na família bíblica. Serão 3 vídeos dessa série sobre sociologia. Os capítulos, eles são divididos em definição de sociologia, família, a mulher nos tempos bíblicos, casamento e divórcio, nascimento de filhos, enfermidades e curas, e para encerrar o capítulo 7, alimentos. Capítulo 1, definição de sociologia. Vou ler aqui para vocês. Sociologia é a parte da ciência social que estuda os fenômenos sociais, que a gente está enxergando de uma maneira mais geral, decorrentes da interação e interrelações, considerando indivíduos, grupos, símbolos, valores e também ideias. Bom, pessoal, o propósito, como diz aqui o nosso material, é entender como as pessoas se relacionam. Esse é o princípio básico da sociologia. E aqui como aplicabilidade, né? E como essas dinâmicas afetam comportamentos. É um tema bem relevante aqui na sociologia. E quais são os exemplos de comportamentos? O consumo dessa sociedade, comportamento político, o comportamento religioso e também os seus valores, considerando o individualismo, o próprio coletivismo, enfim, questões de igualdade. Volto a dizer, aqui a gente está abordando um conceito mais geral de sociologia. E a sociologia, ela estuda o quê? Questões sociais, culturais, políticas, econômicas, dependendo da ênfase, do propósito do estudo, vai ser dado uma importância maior para essas questões. E o que esse estudo busca trazer? Principalmente, pessoal, padrões. E quando a gente for estudar a sociologia bíblica, esse aspecto vai ser evidenciado. E quais são esses padrões? Desde casamento, padrões familiares, padrões na educação, no trabalho e também estudar tendências, quais tecnologias são utilizadas, tendências de natalidade, de migração, até mesmo de globalização ou não da economia. E a gente vai dar uma ênfase que é a nossa intenção aqui no método Teologia Fácil Online, na sociologia bíblica, que tem um contexto mais específico, visa compreender os acontecimentos nas sociedades descritas na Bíblia, principalmente o povo hebreu. E isso considera tanto os costumes da época, como também os valores. Nesse caso dos povos mencionados nas escrituras. E para isso, o pessoal considera as histórias bíblicas, os personagens, contextos presentes na Bíblia e tudo isso como uma fonte de reflexão das questões sociais, ou seja, os desafios que afetam a sociedade, e também considera questões humanas, emoção, crença e etc. A gente aplicar a sociologia em cima de um texto bíblico vai fazer toda a diferença na hermenêutica. Aqui eu trouxe 2 livros bem importantes que retratam a cultura e a história
da Sociedade Bíblica como elementos de compreensão textual. São 2 livros que eu recomendo todo estudante de teologia ler. Questões do capítulo 1, que fala da definição de sociologia. Questão 1, o que a sociologia estuda e qual é o seu propósito? Questão 2, cite exemplos de padrões e tendências sociais. E a questão 3, o que estuda a sociologia bíblica e qual a sua importância? Lembrando que a gente corrige as questões no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte, está na descrição desse vídeo. Nós temos aulas ao vivo toda semana. Capítulo 2, a gente vai abordar a família, aqui já dando uma ênfase na sociologia bíblica. Vamos lá então. Os papéis dos membros da família permanecem quase os mesmos durante o período bíblico. Aqui a gente está considerando o período da escrita da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. A mudança de cultura e de leis não afetou em si os costumes familiares, que são bases dadas por Deus. Mas devemos considerar algumas coisas, já que a gente está indo aqui de uma maneira mais específica. A primeira delas são questões da lei de Moisés, a lei mosaica, porque ela aboliu algumas práticas nômades, algumas práticas mais antigas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Como um casamento de um homem com a sua irmã, fala muito disso, questões de incesto. A gente tem lá em Levítico 18, também em Levítico capítulo 20. E é importante a gente mencionar aqui, pessoal, que a vida da família na Bíblia refletia uma cultura muito diferente da nossa. Eu preciso considerar um contexto diferente do nosso aqui do Brasil, do nosso contexto atual. Porque a família bíblica, ela incluía questões de poligamia, que era um casamento com mais de uma esposa, o conceito de servos e escravos, pessoas que ajudavam a família e viviam junto como se fossem familiares. Eu preciso considerar o papel das mulheres, que era bem diferente. A gente vai ter um capítulo só para falar disso. E também a liderança dos pais. Os mais velhos da família, eles eram como sacerdotes, enfim, e deles que vinham toda a liderança. E o ensino dessa família, ele inclui instruções para os filhos, desde muito pequeno, para as mães e para os pais. E é importante mencionar que a família foi a primeira estrutura social que Deus criou. Ou seja, a Bíblia ela nos traz em várias passagens ensinamentos que valem tanto para os filhos como para as mães, para os pais, de uma maneira muito objetiva, considerando essa primeira estrutura social que Deus criou através de Adão e Eva. E para encerrar aqui, pessoal, algumas características dessas estruturas familiares. A gente tinha o conceito de patriarcalismo muito forte. Nesse caso, era a liderança dos mais velhos, sejam eles os avós ou até mesmo os pais. O respeito aos pais, isso era uma questão de honra, era inadmissível um filho não respeitar os pais, era tido como rebelde, havia leis específicas para filhos rebeldes. A educação dos filhos era vista com extrema importância, era de responsabilidade dos pais. As famílias, elas eram grandes, havia muita união na família, onde avós, filhos, netos, as noras, os bisnetos, eles viviam no mesmo clã, viviam junto. O casamento e a descendência era extremamente importante,
principalmente para se manter a linhagem da família. Quando isso não acontecia, haviam outros aspectos na lei de Moisés para que a linhagem fosse mantida. E dentro da estrutura familiar havia um viés muito forte de proteção das viúvas e dos órfãos. Isso era uma preocupação. Inclusive, a gente tem lá no Novo Testamento, em Tiago 1,27, que fala sobre as uma alusão à verdadeira religião, né? Cuidar das viúvas, dos órfãos, enfim. Esse é um resumo bem básico, em linhas gerais, da família nos tempos bíblicos. E Gênesis 2,18 diz que Deus criou a mulher como auxiliadora de Adão. Essa estrutura familiar inicial já tinha um propósito específico para a mulher. Isso indica que, conforme o nosso texto, o homem e a mulher foram reunidos primeiramente para o companheirismo. Essa sempre foi a intenção de Deus. E na descrição, pessoal, de uma família bíblica tradicional, incluía o marido, que a palavra traduzida do hebraico vem de dominar, de dominador, né, de governar, de governante. E o pai judeu, aqui no contexto bem bíblico, ele assumia a liderança espiritual da família, como eu comentei. Os mais velhos, eles tinham essa liderança espiritual. Inclusive, o que o pai seguia era o que os filhos seguiam. Inclusive, tem aquela passagem, né, que fala que vem o Senhor Jesus e tu e a tua casa será salva. É uma alusão bem específica para isso. E ele funcionava como um sacerdote, era o pai que fazia os sacrifícios, assim como a gente tem um exemplo também no livro de Jó, que Jó fazia sacrifício antecipando as ações dos filhos, que muitas vezes saíam para as festas e o temor do pai era tão grande que ele já fazia os sacrifícios a Deus. A gente tem o conceito de esposa, que, conforme o texto, assumia um lugar de submissão ao marido. Lembrando que eu comentei, a gente vivia numa sociedade patriarcal. E a principal responsabilidade da esposa eram nas coisas do lar, era em torno do lar. E o alvo primário da esposa, ou seja, pessoal, o seu objetivo, talvez a sua oração, como a gente vê no caso de Ana e de outras mulheres da Bíblia, era dar filhos ao marido. A fertilidade era extremamente importante naquela sociedade onde era necessário ter muitos filhos, até porque se perdia muitos membros da família, seja em guerra ou seja em atividades de caça ou até mesmo por doenças. E aqui eu fiz uma diferenciação de filhos homem e filhas mulheres. Os filhos homens, eles tinham que sustentar os pais em sua velhice, era uma espécie de aposentadoria. E o que é frisado também na Bíblia era a função dos filhos dar um sepultamento digno pro pai. E como a gente tem lá em Gênesis 25, o primogênito mantinha um lugar de honra. O primogênito é o filho mais velho, é o primeiro filho. Era ele que cuidava e também que assumia os atos de seus irmãos, como a gente vê na passagem dos irmãos de José. E as filhas, por outro lado, elas não eram prezadas como os filhos, elas não tinham o mesmo valor na sociedade bíblica. E alguns pais ainda as consideravam um fardo, principalmente ainda quando não se tinha filhos homens na família. Quando havia uma sucessão de mulheres, não nascia nenhum homem, isso era visto como um fardo para aquela família. E é importante mencionar que a família ela esperava que as filhas permanecessem virgens até o casamento. Isso era um requisito muito importante para o casamento. Inclusive, se fosse comprovado que a filha não era virgem, o marido poderia devolver a sua esposa após o casamento.
Ainda falando de família, a gente tem o conceito na Bíblia de uma família ampliada. Por que isso, Alex? Porque algumas pessoas também faziam parte da família e não necessariamente eram de sangue, eram pessoas que viviam junto, faziam parte do clã. E o que diz no texto? A família ampliada hebraica tradicional consistia de um marido com mais de uma esposa, a gente chama de poligamia. E essa família, pessoal, incluía todas as esposas e também todos os filhos. Imagine um marido com duas, três esposas, todos os filhos e eles vivendo juntos, né? Algumas vezes isso incluía também os avós, criados, que eram pessoas que trabalhavam para pessoas específicas da família e até mesmo alguns visitantes que por lá passavam e iam ficando muitas vezes. A família ampliada, ela era governada pelo homem mais velho da família, que ele era chamado de pai, mesmo que por muitas vezes essa função fosse desempenhada pelo avô ou até mesmo pelo bisavô. Mas a gente vê que no Novo Testamento a família ampliada já havia desaparecido. E um exemplo disso é José e Maria, que tem e Jesus, é uma família extremamente reduzida. E aqui em Efésios 5, 22, 28, a gente vê Paulo descrevendo a função de cada membro da família. Eu fiz questão de colocar esse versículo para que vocês saibam que no Novo Testamento a gente também tem uma referência da família. E a família ampliada, como eu comentei, ela fazia parte de um grupo maior que era chamado de clã. E atentem a isso, ó, podia ser tão grande esse clã que formava centenas de homens em suas fileiras, como se fosse um exército particular. E a gente tem na Bíblia o conceito do resgatador. E isso é evidenciado na história de Ruth. Tem como princípio trazer esse final feliz do resgatador. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Se um homem casado morria sem ter deixado filhos, foi o caso do marido de Ruth, o Goel, que era o resgatador, tinha de casar-se com a viúva. Isso a gente chama de casamento de levirato. Quem era a pessoa responsável por isso? Uh, o parente mais próximo. O parente mais próximo se casava com a viúva para que aquela linhagem fosse perpetuada. Inclusive, Ruth é da linhagem de Jesus. Extremamente importante. O levirato na prática como uma ordenança de Deus, uma permissão de Deus. E por fim, a erosão da família no curso da Bíblia acontecia por alguns motivos. Aqui a erosão é a ruína da família, o término de alguma família. Por pressões sociais decorrentes de guerras, acordos, religiões, enfim, idolatria, econômicas, grandes crises acabavam dizimando muitas famílias pela fome, até mesmo pela guerra, ou questões religiosas também. E alguns desses fatores da erosão da família, pessoal, incluíam a inexistência de filhos. Lembra que eu falei, era extremamente importante que a família deixasse uma linhagem. E a falta de filhos era uma grande ameaça para os casamentos. A gente vê isso nitidamente lá com Abraão, que aguardou tanto tempo pelo seu filho Isaque. E por algum motivo, né, às vezes o marido se casava com uma segunda mulher ou tinha filhos com a escrava. Foi um ato, inclusive, de Abraão quando teve seu filho Ismael com a escrava egípcia Agar. A poligamia também era um motivo de erosão da família, era comum surgirem problemas de favorecimento de uma esposa em detrimento de outra.
Em linhas práticas, a gente sabe que Deus permitiu a poligamia através da sua lei, mas esse nunca foi o objetivo principal, porque Deus sabia os problemas que isso iria trazer e realmente trouxe. E depois do Êxodo, a maioria dos casamentos hebreus eram monogâmicos. Esse conceito, né, de poligamia ele foi morrendo aos poucos dentro da sociedade bíblica, dentro dos hebreus, claro. A morte do marido era um problema muito grande, sempre trazia consequências de longo alcance para a família. Lembro que eu comentei, o marido ele era o sacerdote. Com a morte do marido, a família ficava muito desestabilizada e nesse caso a viúva deveria se casar com um dos irmãos do marido ou então com um parente próximo para dar continuidade nesse clã. E por fim, o conceito de filhos rebeldes, como eu comentei para vocês, era um pecado grave desonrar os pais. Nesse caso é ferir ou até mesmo amaldiçoar. E lá em Êxodo, Moisés ordenou que o responsável pelo ato fosse morto. Tamanha gravidade de se ter filhos rebeldes. Essa imagem ilustrativa mostra um exemplo de uma família nos tempos bíblicos. Eles viviam, de certo modo, como nômades, viviam no deserto e a gente tem ali a figura, talvez, do pai, da mãe, do filho e também um avô ou bisavô ensinando o seu neto. A gente tem lá outras pessoas mais atrás vivendo também em suas tendas e era assim que o povo era guiado por Deus. E para encerrar aqui as questões sobre o capítulo 2 de família, qual é a importância da família na Bíblia? Questão 2, como a estrutura familiar era baseada no patriarcalismo? 3, qual era o papel da esposa na sociedade mencionada no texto? Questão 4, o que era o casamento de Levirato e como ele funcionava? E questão 5, quais fatores contribuíram para a erosão da família ao longo da história mencionada no texto? Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Na próxima aula, a gente vai iniciar no capítulo 3. Falaremos da mulher nos tempos bíblicos. Muito obrigado. Tchau, tchau.